Aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, semana passada a gente não pôde nossa aula porque eu tive um pequeno problema, né, que eu fiquei preso do lado de fora, eu expliquei pra vocês. Mas hoje eu trouxe pra vocês a aula de revisão da avaliação do quarto bimestre que vai acontecer nessa semana. Então, só pra constar, o capítulo que vai cair são os capítulos 3 e 4. Até o dia da prova vocês podem me enviar os exercícios desse capítulo, tá bom? Feitos pro meu e-mail, daquele jeito lá que a gente faz todo bimestre, desde o ano passado, então vocês já sabem como é que funciona. E aí agora a gente vai começar a ter a nossa aula de revisão, tá? Capítulo 3 do livro, pega lá, página 25, Arte Contemporânea. O grande barato, galera, da arte contemporânea é que justamente ela não tem um estilo propriamente definido. Por quê? O fato de a arte contemporânea não ter um estilo, ele implica no fato de que eles romperam absolutamente com todas as métricas, todos os padrões que existiam nas artes até aquele momento. Daí, os artistas eles tinham absoluta liberdade para fazer o que eles bem entendessem como arte. Então, acabou que a arte contemporânea, ela virou como se fosse o advento de todos os movimentos artísticos que já existiram combinados. Eles passaram a coexistir. Não tinha mais aquela coisa do estilo especificamente característico. A arte contemporânea tem o estilo X, como foi o caso do cubismo, como foi o caso do dadaísmo, como foi o caso, enfim, dos outros movimentos artísticos. Não, eles eram livres. Então, dessa maneira, eles passaram a coexistir. Por isso que o pós-modernismo, que é esse momento que a gente está falando, ele ficou conhecido como uma espécie de sinônimo da arte contemporânea. Gente, desculpa esses fogos, vão ter muitos fogos agora durante a minha gravação, porque hoje é sábado e é a final, né? Então, a galera do bairro aqui, os flamenguistas do bairro, não vão dar sossego pra gente um minuto. Tô pedindo desculpa já, né? Vocês sabem, mas o negócio aqui a gente sabe que o processo aqui a gente tá na zona norte, né? Então aqui a galera vai ficar soltando fogos até a hora do jogo, até depois do jogo, até amanhã, enfim, né? Então, considerem, relevem, tá? Sendo assim, pessoal, o pós-modernismo ele é como se fosse o sinônimo da arte contemporânea, porque todos os estilos eles podem ser pós-modernos. Ah, professora, e se um artista quiser fazer uma produção com inspiração no cubismo nesse período, ele pode, sabe por quê? Porque ele é livre, mas ele não vai ser considerado necessariamente um cubista. Ele é um artista livre, desprovido das amarras, das estruturas, das imposições que eram feitas acerca das produções artísticas daquele momento, daqueles momentos anteriores, dos movimentos artísticos. Ok, pois bem, daí o pós-modernismo ele ganhou muita relevância no cenário artístico mundial e se espalhou, por exemplo, na pintura, na literatura, na escultura, no cinema, tá legal? As artes voltadas para as mídias eletrônicas, elas também foram absolutamente inspiradas nessa falta, nessa ausência absoluta de métrica, de imposições. Então, o movimento pós-moderno, ele não tinha uma definição propriamente dita, um estilo próprio, único de produção artística. A comunicação que existia entre o artista e o observador, ela foi absolutamente simplificada de um jeito que nunca se teve notícia antes disso, tá? Era uma linguagem muito mais simples, era uma linguagem muito mais direta, era uma forma muito menos amarrada, cheia de imposições. Então, assim, acabou existindo uma aproximação muito grande entre artista, obra e observador e admirador da arte. Só que tem um problema, galera. Quanto mais se usa mídia para produção artística, mais essa produção artística ela tem um período como se fosse uma validade mais curta. Como assim? A mídia, a tecnologia, ela desperta interesse, muito interesse, com uma rapidez absurda. Mas ela também se torna desinteressante numa velocidade estonteante. Diga-se de passagem, quantas vezes vocês já não se sentiram absolutamente atraídos por alguma coisa e enjoaram dela rapidamente?
um joguinho, um brinquedo. A tecnologia faz isso. Antes, a obra de arte, ela não era tão efêmera como ela passou a ser no movimento pós-moderno, nesse pós-modernismo que a gente está observando agora. Por quê? Quando Leonardo da Vinci, lá no período do Renascimento Cultural, começou a produzir suas obras, caramba, a gente vê obras de arte que são absolutamente relevantes até os dias de hoje. São obras que são admiradas em museus e que as pessoas se amontoam para poder assistir até hoje, observar. É o exemplo clássico da famosa Mona Lisa, correto? Mas essa obra, ela não era efêmera. Mas quanto mais tecnológica, mais efêmera se torna a obra. E por que ela vai ficando cada vez mais efêmera, galera? Porque as pessoas, elas enjoam da tecnologia. A tecnologia, ela fica antiquada, ela fica obsoleta com uma rapidez muito grande. Então, o grande problema desse momento é que quando se mescla muita tecnologia, muita mídia, muita arte gráfica nas obras de arte, de um modo geral, essas obras, elas tendem a perder o interesse muito rapidamente. A pop art, ela fez muito isso, né? A pop art era uma arte absolutamente superficial. Ela não tinha uma técnica muito aprofundada. Vocês se lembram da pop art? Ela não tinha um estilo muito bem definido. Ela não era aquele show de produção que nós tínhamos antigamente. E aí, ao mesmo tempo que ela chegou, viralizou, todo mundo amava de paixão a pop art, ela também se tornou enjoativa. Porque a pop art, ela inaugurou a produção artística voltada para uma massa. Lembra? Porque antes um artista, ele pintava um quadro e para finalizar esse quadro ele levava às vezes meses de produção. E agora não é mais assim que funciona. Se você parar para pensar, hoje em dia uma produção artística, ela é feita graficamente e é possível, por exemplo, imprimir 1000 tiragens, produzir mil reproduções daquela obra de arte em 10 segundos. E aí, gente, quanto mais oferta existe, maior também pode ser o desinteresse. As pessoas vão ter em muita quantidade e depois elas vão perder a graça. Qual é o grande diferencial da Mona Lisa? É que só existe uma. Qual é a grande parada das obras clássicas, das grandes obras de arte de Pablo Picasso? É que só existe uma. A Guernica só tem uma. Então, esse foi o contraponto que começou a surgir na produção artística de um modo geral. A efemeridade, como eles são passageiros e como a arte, ela pode acabar gerando desinteresse também muito rápido. E esse foi o problema enfrentado pelos artistas nesse momento. Essa característica de arte descartável começou a desestimular muito aos artistas. Eles já não estavam mais sentindo tanto prazer em produzir essas obras de arte porque justamente elas eram vistas como descartáveis. E por serem descartáveis, elas acabavam perdendo muito do seu valor. Daí, um grupo de artistas na década de 1970 começou a ressignificar o sentido de escultura. Que vem a ser a escultura? A escultura não é aquilo que você esculpe. Daí veio a ideia de fazer uma escultura de um modo diferente. Já que a arte, ela é efêmera e a escultura, ela não é, né? Não tem como uma escultura ser tão efêmera assim. Nasceu o que ficou conhecido como a land art, ou land art, que era arte com a natureza. Embolei tudo. O que a land art, ou arte da terra, fazia referência? Entre a década de 60 e 70, ela começou a se transformar, a se tornar um evento muito popular, principalmente na Inglaterra, inicialmente, e depois foi para os Estados Unidos. E de que maneira ela funcionava? Artistas construíam exposições em ambiente natural, feito com elementos daquele lugar e que seriam em breve, em pouco tempo, eles deixariam de existir, porque a própria natureza iria se encarregar disso. Pois bem, a land art, ela foi uma resposta. Se é para ser efêmero, vamos ser efêmeros com consciência
ambiental e também com estilo. Então, a land art, como eu vou mostrar agora aqui para vocês, ela passou a ser reproduzida de diversas maneiras em diversos locais diferentes, tá? Nesse caso aqui, ela foi toda feita com cascalho e a própria areia da praia onde ela foi produzida. Ela foi feita, foram feitas fotos e em pouco tempo o próprio mar se encarregou de destruir essa land art. Outra land art também não tão natural assim foi essa aqui, Chuva de Raios. Vocês se lembram disso? Essa produção artística, que ficou conhecida como Campo Relampejante, foi produzido por um artista norte-americano. Ele montou uma estrutura com para-raios dentro de um campo muito grande e as pessoas acampavam nessa região só para poder observar a chuva de raios que caía naquele campo, que ele defendia que era algo absolutamente seguro para todas as pessoas que participassem, porque eles mantinham uma determinada distância e os para-raios se encarregavam de aproximar, de atrair os raios todos para daquela região, para que os raios não caíssem próximos às pessoas que estavam acampadas. Pois bem, essas produções artísticas, elas passaram, a maioria delas era absorvida pela própria natureza ou elas tinham um tempo pré-determinado para acontecer, como foi o caso do Campo Relampejante. Os espaços naturais usados para fazer esse tipo de exposição geralmente eram locais bem ermos, pouco habitados, pouco frequentados, e alguns artistas começaram a usar a land art para fazer também algumas campanhas sobre proteção ambiental, cuidado com ambientes naturais e os cuidados de um modo geral que precisavam ser feitos no meio da natureza em que eles viviam, e para alertar, para chamar a atenção do mundo para questões ambientais que começaram a ser muito amplamente discutidas a partir da década de 1970. Das questões que foram levantadas também por esse movimento artístico inovador, também a gente tem que destacar a presença de figuras que até então não eram tão visadas dentro do mundo artístico. Mulheres, pessoas negras, pessoas vindas de lugares que não eram ambientes centrais, pessoas que traziam à tona as questões muito polêmicas, como a homossexualidade, como o vírus do HIV que estava chegando no mundo na década de 80, que estava começando o surto, a epidemia, e que era absolutamente um tabu, o qual não podia ser comentado. Esses assuntos começaram a ganhar mais visibilidade nas artes a partir desse momento e trouxeram à tona discussões políticas seríssimas que eram levantadas por esses grupos, como, por exemplo, na questão das mulheres em busca por visibilidade. Até esse momento, muitas mulheres, se quisessem fazer sucesso, elas não podiam adotar os seus nomes, seus primeiros nomes. Por quê? Porque uma produção que fosse feita por uma mulher especificamente, de um modo geral, ela não ganhava muita relevância. Produção artística de artes visuais, artes plásticas, literária. Muitas mulheres fizeram muito sucesso na história com as suas produções artísticas, assinando como se fossem homens, usando pseudônimos. Por quê? Porque elas não tinham espaço. Então, esse momento de reivindicações, de questões sociais, de lutas por direitos, também começaram a ser muito utilizados como por esses grupos sociais, entendeu? Mulheres, pessoas negras que falavam muito sobre a questão da segregação em vários países do mundo, mas sobretudo nos Estados Unidos, na África do Sul, o próprio preconceito racial que existia de um modo geral no mundo inteiro. Então, foi um momento de reinvenção para ressignificar o propósito da produção artística, tá? Os artistas desse momento, eles não estavam mais suportando os ambientes fechados. Eles não entendiam mais como as artes podiam ser trancafiadas dentro de ambientes extremamente pequenos e nada inclusivos. Por exemplo, os espaços de museus e salões de exposições, os grandes salões de exposições artísticas da Europa, eles não eram acessíveis. Quem frequentava esses lugares?
era geralmente um público que já era um público com certa intimidade com as artes, e não o público que precisava conhecê-las. Então, a busca por encontrar lugares abertos, amplos, que tivessem um apelo maior de produções artísticas, que tivessem um apelo maior à população de um modo geral, elas passaram a ser uma busca, uma corrida para esses artistas. Entenderam? Era como se fosse uma necessidade de popularizar ainda mais as artes. As artes, elas nunca deveriam ter sido limitadas a um determinado grupo econômico. Não. A arte, ela sempre deveria ter sido ampla. A arte, ela sempre deveria ter sido acessível. E esses artistas, eles estavam correndo na contramão do mundo, promovendo essa acessibilidade às produções artísticas. Daí, pessoal, começaram a surgir novos expoentes artísticos que tinham o propósito de modificar o que é arte. Por exemplo, a body art. A body art, né, ou body art, ela foi feita com o propósito de usar o corpo para reproduzir elementos importantes. Digamos, o corpo, ele era considerado, a body art, ela foi considerada uma vertente da land art, tá? Dessa arte ambiental, porque ela usava o corpo como um meio de expressão ou como matéria para a realização de trabalhos artísticos. Então, ao invés de você ir a alguma exposição observar uma tela, uma escultura, uma roupa, ou alguma coisa que tivesse sido produzida, você ia observar uma pessoa. E ela ia usar o seu corpo como uma manifestação artística. E esse corpo, gente, ele era usado totalmente desprovido de qualquer intenção erótica ou sexual. Pelo contrário, o corpo, ele era a expressão da arte propriamente dita. Ou seja, para os artistas, o corpo, ele passou a ser um material que precisava ser manipulado para a produção artística. Nós vimos, né, quando nós estudamos a body art, como os corpos, eles acabaram sendo... como as pessoas, elas acabavam perdendo um pouco do limite na hora de produzir. Por quê? Eles davam um espaço. E nós vimos no caso da Marina Abramovic, que ela ficava parada 6 horas, ela ia permanecer parada, e ao lado dela tinha uma mesa com vários utensílios, com vários instrumentos que as pessoas que estavam passando por ali podiam usar. A princípio tinha gente que soltou o cabelo dela, teve gente que pintou o rosto dela, teve gente que fez brincadeiras com ela, tentou fazer cosquinha para ela se mexer, ok. Mas aos poucos as pessoas começaram a ficar agressivas com a Marina. Teve gente que espetou ela com tesoura, que cortou as roupas dela, que começou a machucar. Inclusive na mesa tinha um revólver com uma arma e as pessoas ameaçavam atirar nela, um revólver carregado. E as pessoas começaram a ficar cada vez mais brutas conforme o tempo foi passando. E quando deu as 6 horas exatamente que ela tinha começado a fazer essa exposição, ela se mexeu. E quando ela se mexeu, as pessoas que estavam maltratando saíram correndo, foram embora, com medo da reação dela. Então aí mostra como assim, os indivíduos, eles são capazes de fazer coisas muito ruins quando eles sabem que não haverá reação. Mas o primeiro sinal de uma reação, as pessoas começam a reagir e ficam com medo. Então assim, ela fez uma experiência artística e antropológica também, quando ela deu liberdade para as pessoas fazerem o que quisessem. Sendo que, em momento nenhum, ela falou, vocês podem usar esses instrumentos em mim. Mas daí a pessoa que está observando ter uma atitude agressiva e usar aqueles instrumentos com a intenção de causar dor, é pesado, né? É bastante coisa, diga-se de passagem. Então a body art, ela realmente é uma expressão da arte contemporânea em oposição ao mercado de internacionalização de técnicas que foi relacionado a essas novas artes contemporâneas. Por quê? Era uma arte que não era comercial, era uma arte que era efêmera, porque assim, para ela existir, o artista tinha que estar presente, então não era o tipo de coisa que dava para se expor em vários museus pelo mundo afora. Era uma arte que não podia ser comprada e era uma arte que não era muito rentável. Então assim, ela foi na contramão de todos os movimentos artísticos
que tinham acontecido até então. Que a indústria cultural ela estava cada vez mais engajada em arrecadar dinheiro com as produções artísticas contemporâneas. Bom, aí o tempo foi passando, as modificações, as movimentações artísticas elas foram se desenvolvendo e nós chegamos às artes dentro dos espaços públicos. Qual é a diferença entre a arte num espaço público e a land art? Bom, a land art ela é sazonal, efêmera, ou seja, passageira. A arte nos espaços públicos ela tinha o propósito de ser permanente, de não sair daquele lugar. E aí, gente, começaram a surgir novos conceitos de produções artísticas que passaram a ser encomendados, idealizados para espaços menores, para temáticas específicas, tá? Os artistas, eles começaram a corresponder a esse tipo de chamado. E aí virou a arte dentro dos espaços públicos. Nesse conceito, eu vou dar para vocês um exemplo aqui no Brasil, que no ano da comemoração dos 500 anos, né, dos descobrimentos, entre aspas, né, descobrimentos, mas quando completamos os 500 anos de Brasil, foi feito um movimento artístico que convidou vários artistas de vários estilos diferentes, artistas plásticos, para que eles criassem elementos que fossem colocados em exposição permanente em locais de todas as regiões do Brasil. Ou seja, pessoal, em Foz do Iguaçu teve um chamado Fronteira, que essa fronteira ela era um mosaico português que foi criado nas ruas e que está lá até hoje. Se você for atravessar a rua especificamente, você vai encontrar essa exposição aqui. Isso aqui foi uma obra encomendada para esse evento específico dos 500 anos. Então, gente, a gente pode levar em consideração também a diferença entre a arte nos espaços públicos e a land art. E daí, gente, o desenvolvimento das produções artísticas, ele foi ganhando uma forma tão específica que ele chegou a despontar no que ficou conhecido posteriormente como arte mídia. Tá? Na década de 80, na virada, né, já na década de 90, virada do século 20, do final, né, do século 20 e até o início do século 21, a gente pode levar em consideração que a mídia, ela passou a fazer cada vez mais parte das artes plásticas visuais. Por quê? O uso de elementos gráficos, ele passou a ser tão intenso, tão necessário, que as artes, o uso desse tipo de material chegou a ganhar inclusive um nome muito próprio, que era a arte mídia. A arte mídia, ela é a arte que é a produção artística que junta elementos de mídia, de vídeo, com elementos que são elementos de criações intelectuais. Então, nesse momento, a gente está observando o diálogo da vanguarda, que estava cansada dessa arte efêmera das mídias, com aquela vanguarda intelectual que queria trazer alguns recados. Porque, gente, hoje em dia, se a gente quiser chegar aos jovens, se a gente quiser chegar a uma galera, a um público mais antenado, a gente tem que fazer o uso de mídia. É indissociável alcançar esse público, estar entre esse público, a gente precisa dar esse tipo de retorno a eles. Então, essas são manifestações artísticas que se apropriam de alguns recursos tecnológicos, tá? Para poder reproduzir essas artes mais diversas possíveis. E também para fazer e alimentar e fazer gerar a indústria do entretenimento de um modo geral, porque afinal de contas as pessoas ainda precisam ganhar dinheiro para produzir seus trabalhinhos, né? Então a arte mídia, ela é muito caracterizada através do uso de recursos de mídia para produção artística e arrecadação de dinheiro. Falou, galera? Beijão, tá aí a nossa revisão. Um grande beijo para vocês. Estudem capítulo 3 e capítulo 4 para a prova do quarto bimestre que tá aí. Acabou o ano, eu gostaria de ter me despedido de vocês melhor, tá, gente? Mas a gente ainda vai conseguir fazer isso esse ano, tá? Essa semana eu vou procurar para poder me despedir de vocês.
Beijo, pessoal. Se cuidem, tá?